E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. Bom, como vocês podem ver, eu não estou com o livro físico aqui dessa vez. Na verdade, eu li o livro num Kindle que estava emprestado e como eu já devolvi, eu não tenho o livro aqui para acabar mostrando para vocês, mas fica a figurinha ali para vocês olharem. Senhor das Moscas, William Golding. Bom, o Golding foi um escritor inglês e acho que esse é o livro mais famoso dele, inclusive já ganhou aí prêmio de literatura, várias coisas assim, já foi best-seller. E o mais curioso é que a primeira vez que ele tentou publicar o livro foi recusado tipo umas 5 vezes antes de ser publicado. Bom, como em qualquer outro review de livro de ficção, eu falarei primeiro uma parte do livro em si, só o enredo, sem dar spoilers, e depois farei uma parte contando mais detalhadamente a história, mas aí com spoilers, mas ficará o aviso aí na tela, beleza? Bom, o enredo é basicamente que tem um acidente de avião, se eu não me engano, durante o período da Segunda Guerra Mundial, esse avião cai numa ilha e só quem sobrevive são as crianças. Ali no livro diz que são crianças de aproximadamente 6 anos, algumas um pouquinho maiores, outras um pouquinho menores. E aí essas crianças começam a se juntar, elas querem lá formar uma sociedade, elas precisam estabelecer algum tipo de ordem, então eles definem quem é o líder, aí tem o simbolismo da concha, então toda vez que alguém precisa falar, precisa estar com a concha, então quando eles convocam a reunião, quem tiver com a concha tem o poder de fala, esse tipo de coisa. Mas aí algumas crianças ali começam a rivalizar um pouco, começa a ter um pouco de intriga, eles definem que precisa fazer uma fogueira para ter fumaça, para conseguir chamar a atenção para serem resgatados por algum navio que estivesse passando ali por perto, esse tipo de coisa. Tem uma hora que surge a questão de que talvez exista um monstro na ilha, então as crianças começam a ficar com medo desse monstro. E até que um dos grupos acaba se separando e eles têm duas tribos que estão se rivalizando dentro da ilha. E aí começa ali um monte de rolo entre eles. O livro é dividido em 12 capítulos, eles são ali de aproximadamente 15 a 30 páginas. É uma linguagem relativamente tranquila, só que ele é um pouco descritivo demais para o tipo de leitura que eu gosto, tanto que eu não gostei do livro, tá? Por ser um clássico, eu esperava aí alguma coisa cheia de significado e tudo mais, e não é tão profundo assim de significado. Fala um pouco sobre a questão do homem retornando àquele estado primitivo dele, né? Então as crianças vão para o mato, agora não tem sociedade, elas voltam para o estado primitivo, o homem selvagem e tudo mais. Mas não é uma filosofia profunda, não tem nenhum tipo de reflexão profunda no livro. Então eu achei que ficou devendo muito nesse sentido. Mas tem um monte de gente aí que já leu e gostou do livro, então vocês podem procurar outras opiniões aí também. Mas da minha parte, eu não indicaria para quem gosta de coisas talvez mais objetivas, menos descritivas demais, né? Então às vezes ele começa a descrever como é que é o reflexo da água no cabelo do menino. Não é uma coisa do estilo do Tolkien, no Senhor dos Anéis, aquela descrição super extensa, mas para o meu gosto de leitura é um negócio que já fica chato, assim, parece empacando o que importa na leitura. Bom, e agora é a parte do review com spoilers, então quem não quiser ter spoilers da história pode sair do vídeo aí, beleza? Bom, então a história começa lá, né, com as crianças na praia, elas encontrando umas às outras, daí tem esse menino chamado Ralph, que é um menino loirinho, que ele acaba encontrando a concha e tudo mais, ele encontra um outro menino gordinho de óculos, que eles só chamam ele de Porquinho, porque o menino diz lá que não queria que ninguém chamasse ele do apelido, e aí ele diz que o apelido é Porquinho, o Ralph começa a rir, e o nome dele durante a história inteira é Porquinho, ninguém sabe o nome verdadeiro dele. Aí eles começam a encontrar uns outros grupos, uns outros rapazes lá, e aí tem um outro menino que é o Jack Merrill, que ele já chega com um grupo de caçadores, ele já chega com uma questão mais primitiva mesmo, como se ele já tivesse adotado aquela persona do líder de uma tribo selvagem. E aí eles fazem a votação para ver quem será o líder e o Ralph acaba sendo o líder do grupo. E aí eles estabelecem lá que eles precisam construir abrigo para as crianças, para quando tiver chuva, eles precisam fazer uma fogueira no alto da montanha na ilha, porque lá consegue espalhar mais a fumaça, e se estiver passando o navio pode ver e acabar vindo resgatar eles. E aí todas as crianças lá parecem estar se divertindo, mas levando aquilo tudo muito numa brincadeira, até que um dia quem devia estar cuidando da fogueira não estava lá e eles veem um navio passando, e daí não tem fumaça e aquilo começa a rivalizar com eles em termos de responsabilidade. Pô, tinha gente que era responsável por estar cuidando do negócio, não fez e tudo mais. O Jack, que é o outro menino lá que acaba rivalizando, ele começa sempre a falar de caçar, porque eles precisam caçar o porco para trazer carne, para sobreviver, e ele acaba ficando muito fissurado nessa ideia do homem selvagem. E aí os outros meninos acabam indo com ele para caçar. Tem essa questão, a primeira vez que eles encontram um porco, ele fica com medo de matar o porco, mas depois eles acabam matando, levam a carne para o grupo, todo mundo come. O porquinho é um personagem que é sempre bullyingado, né? Ele sofre bullying de todo mundo, porque ele é o gordinho de óculos, ele não consegue fazer nada porque ele tem asma.
então só usam o óculos dele para poder fazer fogo. Então é como se fosse ali, ele representa um pouco o que seria a racionalidade, porque ele sempre tenta elaborar os planos que seriam as coisas mais corretas a se fazer, mas ninguém leva ele muito a sério. E aí até que chega uma hora lá, começa a ter um conflito, o Jack decide ir para uma outra parte da ilha, com os caçadores, formar o grupo dele, porque ele acha que o Ralph não é um bom líder, o porquinho lá não ajuda em nada, e ele e os caçadores têm mais condições de caçarem, de conseguirem comida para eles, de fazer o fogo deles. Só que aí quando eles vão para o outro lado da ilha, eles percebem que eles não têm os óculos do porquinho, então eles não conseguem fazer o fogo. Então eles precisam voltar lá nos outros meninos e roubar esse fogo. E aí eles roubam lá o fogo, roubam o óculos do porquinho uma hora, e aí começa a criar essa rivalidade. E aí tem uma hora lá que o Jack e o grupo de caçadores caçam um porco e convida os outros meninos a se juntarem para comer o porco também, né? Só que o Jack ele tem muito uma figura de autoritarismo, né? Ele é aquele líder autoritário que ele quer mandar e se ele mandar matar, todo mundo tem que se subjugar a ele, esse tipo de coisa. E aí os meninos decidem lá comer, porque eles estão morrendo de fome e tal, e o Jack acaba usando aquilo como se fosse uma questão de suborno, né? Olha só, eu sou muito melhor que vocês e eu tô aqui ainda oferecendo as coisas para vocês. Aí tem um dia que eles estão à noite lá e eles caçaram um porco e tal, e eles começam a... Tem um menino que começa a se fazer de porco e eles começam a encenar a cena da caça. E aí tá tudo muito escuro e tal, e eles estão lá com as lanças, começa a cutucar o menino, não sei o quê. E tem um outro menino lá chamado Simon, que todo mundo acha ele um menino meio esquisito, ele parece um menino mais introspectivo, mais quieto na dele e tudo mais. Esse menino acaba... Eu não sei se ele tem um surto, alguma coisa, é uma parte meio confusa na história, mas os outros meninos acabam ele. Eu não sei se ele tem um surto, se mete lá no meio, eles se assustam e acabam matando ele. Mas aí depois no dia seguinte todo mundo evita falar sobre aquilo, o Ralph e o Porquinho que viram a situação, eles tentam negar que eles não estavam lá, estava muito escuro, não dava para ver, eles estavam de longe, esse tipo de coisa. Inclusive o nome Senhor das Moscas, ele se dá porque quando eles matam o primeiro porco, eles tiram a cabeça do porco e colocam numa estaca e deixam lá no mato pro tal do monstro que eles acreditam existir na ilha, porque alguém viu um monstro. A princípio, pelo que dá para entender pelo livro, foi alguém que caiu de um avião com o paraquedas e acabou. Só que daí a forma que ele ficou lá assustava os meninos e tal, e eles começaram a achar que aquilo era um monstro. Então eles achavam que, o tal do Jack achava que, uma hora que caçar tem que deixar uma oferenda para esse monstro. Então eles deixam lá a cabeça desse porco pro monstro, só que o Simon, que é esse garoto mais esquisito, ele começa a olhar aquilo e ele começa a chamar aquilo de Senhor das Moscas, ele começa a ter como se fossem umas alucinações e que aquela cabeça do porco fala com ele e tudo mais, e ele começa a ficar um pouco transtornado com aquilo. Daí o nome Senhor das Moscas, porque quando a cabeça tá lá, uma hora tá cheia de moscas comendo a carne da cabeça do porco. Bom, aí depois desse rolo todo que eles acabam com o outro menino lá, o Simon, os grupos acabam ficando mais rivalizados. Tem dois gêmeos lá, o Sam e o Eric, eles acabam indo pro lado do Jack, né? Porque o Jack começa a meio que subornar eles, falar pra eles irem pra lá, senão ele machucará todo mundo, enfim. Até que uma hora só sobra lá o Ralph e o Porquinho e umas outras crianças pequenas que elas pouco são mencionadas no livro. E aí eles querem ir lá resgatar os óculos do Porquinho, que o Jack roubou. Só que aí tem um outro menino lá, se não me engano é Roger o nome dele, que ele internalizou muito aquela figura do carrasco, né? Então assim, o Jack mandava ele ficar lá cuidando com a pedra para poder jogar em cima de não sei o quem, e ele meio que não tem medo de as pessoas e tudo mais. E aí uma hora, o Ralph e o Porquinho, eles chegam lá perto de onde está a tribo do Jack, eles encontram o Sam e o Eric, que são os dois gêmeos, tentam conversar com eles e tal, os gêmeos tentam ajudar eles, falam assim, olha, vamos sair daqui porque não tá legal, o Jack quer caçar vocês e tudo mais. E eles decidem ficar escondidos. Aí o tal do Roger, esse menino meio maluco aí, ele acha os gêmeos, ele vê que os gêmeos estão esquisitos, estão mentindo. Uma hora lá acabam vendo o Porquinho e o Ralph, e aí o Roger acaba soltando a pedra que rola lá de cima, e essa pedra cai em cima do Porquinho e o Porquinho. E aí só sobra e o Ralph tenta ficar fugindo ali pela floresta e tudo mais, e os meninos de repente tocam fogo na floresta inteira para poder achar o Ralph, e o Ralph vai fugindo e eles vão ali avançando numa linha para tentar encontrar ele. Até que o Ralph chega na praia, e aí ele já tá lá meio que chorando, e aparece uma figura militar da Marinha, né? E aí um cara lá, ele descreve o uniforme branco da Marinha e tudo mais,
E aí ele vê o menino, pergunta o que aconteceu, e nisso aparece o Jack e os outros meninos atrás, e aí eles se dão conta do estado que eles estavam, né? Aquele estado selvagem deles, aquela coisa primitiva, e que aquilo era deprimente, eles terem saído de uma sociedade inglesa e de repente terem se tornado um grupo tribal daquela forma. E aí esse cara da marinha pergunta, né, se tem gente e tal, e eles falam dois, que é o Porquinho e o Simon, e aí resgatam eles e depois vão embora. E a história termina aí. Então, assim, ficou devendo para mim bastante, porque a história não aprofunda nessa questão do primitivismo, né, do tribalismo, eles voltando a ser aquele homem primitivo do mato, aquela coisa toda, a questão da violência. Não é um tema aprofundado no livro, então eu acho que ficou devendo, ficou muito raso nesse sentido. Como eu falei, é uma leitura tranquila, mas não achei que tinha nada. Até eu vi outros reviews de gente falando que o livro é muito bem escrito e tal. Não achei tão bem escrito assim para justificar que o livro seja tão bom. Mas essa é só a minha opinião. Beleza? Valeu, gente.